Nós vamos voltar aqui ao nosso programa. Depois dessa pausa comercial, nós estamos fazendo aqui também uma divulgação da nossa entrevista. Nós temos aqui um profissional muito qualificado que tem disponibilizado a sua agenda para nesta noite estar aqui conosco, né? É o nosso querido amigo Davi Miranda. Ele tem a sua agenda estava lotada e há muito tempo eu venho convidando ele. E ele disse: Edvard, um dia eu vou aparecer lá e aprove a Deus colocar na primeira segunda-feira do mês de junho. Ele está aqui conosco e desde já sinta-se à vontade, Davi Miranda, para juntamente comigo a gente fazer aqui, ajudar aos empresários, ajudar as famílias que estão precisando nessa área financeira. Mas antes eu gostaria de uma saudação sua inicial aqui no nosso programa. Só um probleminha aqui no microfone, mas já resolvido. Alô. Agora sim, né? Agora sim. Muito boa noite, meu amigo Edvard. Amém. Boa noite a todos. Queria dizer que realmente a gente já vinha conversando há um tempo. É verdade. Né? E graças a Deus estamos aqui hoje, deu tudo certo. E vim aqui com a minha maior vontade de contribuir para a vida de todos que estão assistindo agora. Maravilha, que bom. Maravilha. O Davi Miranda, para todos conhecerem melhor, ele é graduado em Administração de Empresas, tem MBA em Finanças, é Green Belt em 6 Sigma, Alta Produtividade Empresarial, certificação profissional de Agente Autônomo de Investimentos, certificação profissional de Programa de Qualificação Operacional pelo Bovespa, diretor da empresa Hitplan, consultoria IRP Invest, palestrante e comentarista em rádio e TV, e eu acho que já teve experiência como professor também? Também. Fui professor docente aí, universitário por uns 8 anos. Isso, tem sido colega de faculdade aqui como docente, né? Então, graças a Deus, é um profissional competente que tem sempre ajudado a sociedade em todos os meios de comunicação, não só televisão, mas rádio, e aqui também pela Louva RN TV. Já pensou? Olha aí, então cada vez mais o currículo dele está aumentando e eu estou sendo ajudador desse currículo, né? Nós estamos aqui, eu e o diretor Joilson, estamos ajudando aqui a aumentar o currículo do nosso querido amigo Davi Miranda. Mas, Davi, pegando dando sequência já à sua participação, eu gostaria de saber o seguinte: como organizar as despesas de modo a melhorar o orçamento doméstico, né? Aquela família que está ali, né, nesse momento de crise, de pandemia, como é que as famílias poderiam dar umas dicas aí objetivas para as famílias que estão nos assistindo? Bom, a situação realmente é ímpar, né? A gente nunca passou por uma situação tão complexa como está sendo essa. E realmente tem muita coisa nova que a humanidade ainda está buscando respostas, né? Porém, o que a gente pode fazer no campo técnico da coisa, né, quando se diz respeito a finanças domésticas e orçamento, finanças pessoais, né, familiares, é que, a grosso modo, a gente precisa ter um entendimento. O primeiro passo é ter o entendimento de o que se tem de comportamento financeiro, como, por exemplo, com o que se gasta, quanto se gasta com o que, e o que se recebe também, né? O que se tem de entrada, o que se tem de receita, uma renda ou várias rendas, enfim. Cada família é de um jeito, cada lar é único, e é importante que o primeiro passo seja sempre entender como é configurado esse orçamento doméstico. Isso passa em muitos momentos, por um mapeamento, por anotações, por registro, né? Isso é importante demais, né? Fundamental importância. Eu creio que, Davi, pegando também essa sua palavra, que não adianta nós fazermos um orçamento doméstico sem organização, né? Perfeito, né? Um está ligado ao outro
E até avançando um pouco mais, existe também, por trás disso tudo, um lado comportamental que é importante que seja entendido no primeiro momento. Muito bem. Muito se fala em nós fazermos reservas financeiras. Durante a minha vida toda, desde estudante até a área, até na vida profissional, o pessoal diz, olha, não esqueça da sua reserva financeira. E sabendo disso, Davi, o que é que vem a ser uma reserva financeira? Boa. Bom, reserva financeira tem vários nomes, vários apelidos, né? Assim, existe fundo de segurança, fundo de reserva, fundo de emergência, reserva de emergência. São vários apelidos para a mesma coisa. Tem gente até que chama colchão financeiro, que eu já vi sendo utilizado esse termo. Nomenclatura que eu não conhecia. Existem alguns autores de obras, né, de livros da área, que depois a gente pode até comentar, que tratam com esses termos. Então, nada mais do que um volume de dinheiro, um volume de reserva de dinheiro que ajuda em um momento de dificuldade. Sim. É como se você precisasse imediatamente agora, poxa, eu preciso pagar uma conta que apareceu emergencialmente, uma dificuldade, ou não sei, bati o carro e não tinha seguro, ou precisei de um medicamento caro. E aí onde eu vou buscar esse recurso? A reserva serve para esses momentos. E existe algum percentual específico relacionado com reserva financeira do meu orçamento doméstico? Também tem várias linhas de pensamento, de percentuais, né? Como eu falei também, tudo se adequa a cada realidade. Eu não posso dizer que a minha regra é a mesma para você, porque somos de realidades diferentes, de famílias diferentes, né? Então, é importante que a gente saiba que cada um é de um jeito e precisa entender a realidade de cada um. Porém, existem algumas maneiras de se fazer reserva utilizando percentuais de renda. Aí você pode ir por 2%, 5%, 10%. Existem casos em que as pessoas estão tão organizadas e tão estruturadas que elas conseguem fazer reserva mensalmente, e aí não só reserva para segurança, também para investimentos, de mais de 30%. Tem gente que sobrevive com a metade do que ganha. Por exemplo, 50% do que ganha, ela consegue sobreviver, os outros 50% ela consegue guardar para outros fins. E essa reserva, ela tem que ter muita disciplina. Vale salientar que para você que é solteiro, você tem uma renda, independente se for uma renda baixa ou uma renda alta, não importa. Se você é solteiro, melhor ainda, porque você vai ter essa possibilidade de fazer um ajuste melhor do que aquela família que tem filhos, né, que já tem um número maior naquela casa. Mas, Davi, e como é que eu posso me programar, né, para construir essa reserva financeira se eu ganho pouco? Isso deve ser uma pergunta que eu acho que para o Brasil todo, né? É muito comum essa pergunta, até porque boa parte das pessoas tem uma renda mais baixa, e aí às vezes ela mesma se sabota em certo ponto, dizendo assim, poxa, mas eu ganho um pouco, eu não consigo reservar, não consigo guardar nada, né? Então o caminho não é bem por aí, assim, você precisa entender que com qualquer valor, qualquer quantia que você tenha de renda, é possível sim fazer reserva. Agora, como você também comentou ainda agora, irmão, a organização, a disciplina é fundamental nesse ponto aí. Então, não interessa se você ganha um salário mínimo, ou até menos, tem muita gente que ganha menos do que um salário mínimo, mas se consegue estruturar reservas, se consegue estruturar patrimônio. Tem gente que com salário mínimo consegue fazer viagens, né? Às vezes até para fora do país. Por quê? Por causa de organização. E eu conheci uma senhora um tempo atrás que ela ganha um salário mínimo, mas ela casada, ela tem toda uma disciplina, tem uma organização com as suas finanças da família, e ela já chegou aí a alguns países da Europa. Olha aí. E isso com muita disciplina, extrema disciplina. Com certeza. Sabe? E fazendo com que aquele pouco dinheiro
fosse multiplicado, duplicado, triplicado. Então é muito interessante. Até porque se você vai para a Europa, tem muitos países que é com euro, né? Assim, é uma moeda que está 5 vezes mais cara do que a nossa. Né? Então já está em desvantagem matemática. É verdade. E isso ela me deixou assim, eu disse, puxa, que exemplo, né? Que exemplo. Ela disse, olha, pois as minhas férias, eu já no próximo ano, eu sei que eu vou tirar férias, e eu já me programo agora. Então, ou seja, é uma coisa bem trabalhada. E essa reserva financeira, lógico, não é uma reserva financeira para eu costumo dizer para um luxo, né? O próprio nome já está dizendo, é uma reserva em que você vai usar para uma eventualidade da sua vida. Por exemplo, ele falou aqui, o nosso professor Davi falou sobre acidentes. De repente você teve um acidente e vai ser necessário, o plano de saúde não cobre aquela cirurgia e de repente você vai precisar, Deus o livre de acontecer isso, mas aí você tem que ter uma reserva para lhe amparar nessas horas. Isso, é uma reserva que ela pode ser necessária em algum momento, né? Como, por exemplo, o momento que a gente vive hoje, tem muita gente que está dependendo de reserva e as pessoas que não tinham reservas estão super preocupadas porque agora estão precisando, às vezes, perder o emprego, às vezes, né, ou tá com o contrato suspenso e não está recebendo. E agora, né? De onde vem o recurso para pagar as contas? É verdade. E se você está no vermelho, de repente, aliás, não só você, mas muita gente está no vermelho, como é que ele vai fazer reserva estando no vermelho? A palavra-chave hoje em dia é você tentar renegociar suas dívidas. Renegocia, eu estou falando essa palavra renegociar, Davi, desde o primeiro programa eu falo sobre isso, porque coincidentemente nós nascemos, o programa Escola de Finanças à Luz da Bíblia, ele nasceu na pandemia, ele nasceu na crise. Então nós começamos o mês de março e já foi sendo útil, né? Então a primeira palavra que eu falei aqui foi renegocie suas dívidas, porque você renegociando suas dívidas, você vai ter uma folga. Sim. Essa folga vai lhe ajudar, de repente, até ter uma reserva, né? Com certeza. Se eu conseguir me organizar, mas não sei quanto tenho que ter em dinheiro para ter minha reserva, como consigo mensurar esse valor? Nós já conversamos sobre isso, né? Eu tenho as minhas finanças estão organizadas, mas eu não sei quanto é que eu vou gastar. Isso ele já falou. Tudo depende da sua vida, da sua realidade, em que você pode colocar 10%. Eu conheci um jovem que ele passou no concurso federal e ele foi morar na Amazônia. E lá não tem shopping, um local muito humilde, né? E é uma região muito inóspita, assim, bem difícil. E ele chegou, como você falou também, ele chegou a economizar mais de 50% do salário dele, porque durante 3 anos que ele passou lá. Então, quando ele saiu da Amazônia, quando ele foi transferido para outro local, era uma militar, quando ele foi transferido para outro local, solteiro, olha só, solteiro, economizando 50%. Quando ele foi para outro local, ele estava muito bem financeiramente. Agora tem que existir muita força de vontade, fugir das tentações. Sim, a parte continha bem simples. Certo. Quanto você tem de custo mensal? Olha, quais são as suas despesas mensais? Mas você só vai saber isso se você tiver organizado, né? Se botar na ponta do lápis. Ponta do lápis, né? A gente fala muito sobre isso. Isso. Fazer o orçamento, acompanhamento do seu orçamento doméstico. Importante também de falar que é de fundamental importância estar envolvido com a família nesse momento. A família é um conjunto de pessoas e esse conjunto sobrevive ali naquele mesmo teto com as mesmas dificuldades e as mesmas entradas de dinheiro, né? As mesmas despesas e as mesmas entradas. Então é importante ter a família toda estar envolvida, agindo daquela forma lá. Mas aí, se você sabe, se você já conhece o seu gasto mensal, quanto você precisa de recurso, quanto você precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar suas contas básicas, X reais, e aí você faz a multiplicação agora de quanto tempo de reserva você quer ter. Então, trazendo para números como exemplo,
Se você tem um gasto mensal de R$1.000, por exemplo, de custo das suas despesas básicas para sobrevivência familiares, e você quer ter 6 meses, por exemplo, de reserva, então você precisa ter 6 vezes 1.000. Você precisa ter R$6.000 na sua reserva. Isso. E construir ela. Mas eu não tenho R$6.000 agora para guardar. Não tem problema, não é para guardar tudo de uma vez. Você vai guardando mensalmente de acordo com aquele percentual que a gente falou, 5%, 10%, isso. Quanto você conseguir lá do seu orçamento. Olha, só para você ter ideia, se você economizar R$10 por dia, economizar, né? Você tem um montante lá e você por dia, você na sua vida comum, você sabe que você gasta, um exemplo, gasta R$100 por dia com feira, com combustível. Então, juntando, eu vou botar por baixo R$100, né? Então, juntando, terminando o mês, aí eu faço aquela média, né? Divido por 30, aí descobri que eu gasto R$100 por dia. Se eu gasto R$100 por dia, em média, então se eu faço com que R$10 eu economize, no final das contas, em um mês você vai ter R$300 por mês. Perfeito. Vezes 12. Perfeito, né? R$300 vezes 12. Dá mais de R$3.000, né? Mais de R$3.600. Isso economizando apenas R$10. Então, esses R$300 pode ser o quê? A sua reserva. Com certeza. Com certeza. De uma forma prática, de uma forma objetiva, com R$10 que você economiza por dia, você vai ter R$300 e que no final do ano vai ter R$3.600. E se você botar na aplicação com juros compostos... Aí aumenta mais ainda. Aí aumenta muito mais. Então, é interessante você ter... É por isso que, Davi, a sua presença aqui é de muita importância. Obrigado, para despertar nas pessoas esse interesse pelas finanças, pela organização. Você está com dúvida? Eu gostaria de uma assessoria... Entre em contato aí por esse número que vai aparecer na tela, é o telefone da Escola de Finanças e que nós vamos direcionar para Davi as dúvidas que vierem até nós, tá? Claro, claro. 991016312, você vai mandar o seu recado, vai mandar a sua dúvida e nós estaremos repassando para ele. Mas Davi, todo mundo tem um sonho de ter uma reserva financeira, mas nem todos conseguem. E nos últimos dias, essa cultura de guardar para ter segurança, investir para ter um retorno financeiro, vem sendo muito maciçamente divulgada. Sim. Aí eu lhe pergunto, quando eu tenho uma reserva, eu devo investir? Eu tenho uma reserva, mas eu já tenho que colocar para investir? Ou eu tenho que esperar mais um pouco, eu tenho que dar um time aí nas minhas finanças, esperar o mundo se acalmar? Qual é a sua sugestão para esse momento? Bom, eu sugiro que, em primeiro momento, você consiga construir a sua reserva de contingência, né? A reserva Sim. de segurança, como a gente estava falando. Muito bem. A partir do momento que você já tem ela no tamanho que ela precisa, como eu falei, você vai calcular daquela forma que eu dei a dica, né, de multiplicar e tal, pelas despesas mensais. Quando você já tem esse valor alcançado, você não precisa mais alimentar ela, porque ela já tem um propósito e ela já existe. Ela já existe ali. A partir desse momento, você consegue agora potencializar o hábito que você já tem de guardar. Então, quando você já construiu a sua reserva, você já construiu também um hábito de conseguir guardar, de conseguir economizar e conseguir guardar. Então, isso já está na sua rotina. Quando você já formatou o tamanho da sua reserva, vou usar aquele exemplo que eu dei de R$6.000. Quando você já conseguiu os R$6.000 da sua reserva necessária, agora você continua guardando os mesmos R$300 por mês, não continua? Sim. Então, esses mesmos R$300, eles podem ser agora utilizados para um outro propósito, que é aumentar a sua potência financeira, a sua capacidade de aumentar o seu patrimônio, né, assim, ou buscar novos projetos, como você comentou naquele exemplo. Poxa, eu tenho uma vontade de fazer uma viagem, né, mas eu já tenho minha reserva, já está aqui garantida,
mas eu consigo guardar ainda R$300 por mês ou até mais, e eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Então, agora eu vou investir nesse projeto, nesse meu sonho de realizar, guardando esses R$300 por mês, por exemplo. E cada um é de um jeito também. Tem gente que prefere, ao invés de vivenciar uma viagem, fazer investimento financeiro, procurar produtos de mercado financeiro. Ele vai no banco, Sim. ele vai numa corretora, e aí ele também tem a possibilidade. Existem muitos produtos de mercado financeiro, muitos à nossa disposição. Nosso país, graças a Deus, é abençoado. É abençoado. O portfólio é grande, né? É grande, gigantesco, e a gente tem visto. Já eu vou entrar nesse assunto, Davi, porque tem uma pergunta muito interessante que nos fizeram agora, e essa pergunta nós estaremos passando para você, mas investimentos financeiros com certeza está acessível para todas as pessoas Sim. que estiverem, né, com o seu CPF legalmente falando, né? Porque Isso. às vezes a pessoa está com CPF, mas não está com CPF irregular. Isso. Então é imprescindível o seu CPF estar regular, legalmente falando. Repito, né? Então você poderia indicar alguns tipos de investimentos financeiros, principalmente para os dias de hoje?